O cofre histórico. No dia 24 de agosto de 410 d.C., Roma, a cidade que havia dominado o mundo conhecido por séculos, foi saqueada pelos visigodos. O som de espadas se chocando, o cheiro de fumaça e sangue enchiam as ruas. Era o fim de uma era. A grandiosidade do Império Romano, que havia sido construída ao longo de séculos, estava agora em ruínas. A cidade que havia sido o centro do mundo conhecido agora estava em chamas. Mas, por trás da grandiosidade do Império Romano, existiam segredos e mistérios que nunca foram revelados. A história de Roma foi contada de uma maneira que nos fez acreditar que tudo era perfeito e grandioso. Os livros didáticos nos falaram sobre a Pax Romana, o período de paz e prosperidade que durou séculos. No entanto, existem relatos e documentos que contradizem essa versão oficial. Um dos documentos mais importantes é o de Belo Gallico, escrito por Júlio César. Nele, César descreve as guerras que travou na Gália e como Roma se expandiu por toda a Europa. No entanto, o que ele não mencionou é que essas conquistas foram feitas com muito sangue e fogo. As batalhas foram ferozes e muitas vidas foram perdidas. A expansão do Império Romano foi um processo violento e doloroso para muitas culturas. Outro documento importante é o Histórias de Tácito. Nele, o historiador romano descreve a corrupção e a decadência da elite romana. Ele fala sobre como os imperadores romanos se tornaram déspotas e como o povo sofreu com a opressão. A corrupção e a decadência estavam presentes em todos os níveis da sociedade romana, desde os imperadores até os governadores provinciais. Mas o que realmente aconteceu na Roma antiga? Quais foram os segredos que foram escondidos? Vamos explorar esses documentos e entender o que realmente se passou. Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, dois irmãos que disputaram o poder e a liderança da cidade. A cidade cresceu e se tornou uma potência militar e econômica. A República Romana foi estabelecida em 509 a.C. e durou até o século I a.C., quando o Império Romano foi estabelecido. Durante o Império Romano, a cidade de Roma se tornou o centro do mundo conhecido. A Pax Romana trouxe uma era de paz e prosperidade que durou séculos. No entanto, por trás da grandiosidade do Império Romano, existiam segredos e mistérios. Um dos segredos mais bem guardados é a existência de uma rede de túneis e catacumbas que atravessam a cidade de Roma. Esses túneis foram construídos para permitir que os cristãos se escondessem dos romanos que os perseguiam. A perseguição aos cristãos foi uma das características mais sombrias do Império Romano. Os cristãos eram vistos como uma ameaça ao poder e à autoridade dos imperadores romanos. Muitos cristãos foram martirizados e mortos em nome da fé. A rede de túneis e catacumbas foi uma forma de resistência e sobrevivência para os cristãos. Outro segredo é a existência de uma biblioteca secreta que foi descoberta recentemente. Essa biblioteca contém documentos e manuscritos que nunca foram vistos antes. A biblioteca foi escondida por séculos e sua existência era desconhecida. Os documentos e manuscritos que ela contém são uma janela para o passado, uma oportunidade de entender melhor a história da Roma antiga. A biblioteca secreta é um exemplo de como a história da Roma antiga é complexa e multifacetada. Existem muitos segredos e mistérios que ainda não foram revelados. A história da Roma antiga é uma história de poder, corrupção, decadência e resistência. É uma história que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a Roma antiga. Se você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu na Roma antiga, então continue explorando. A história da Roma antiga é uma jornada emocionante e reveladora. É uma oportunidade de entender melhor o passado e como ele influenciou o presente. A Roma antiga é um capítulo importante da história da humanidade e sua história ainda tem muito a ser revelada. Além disso,
É importante lembrar que a história da Roma antiga não é apenas uma série de eventos e datas, mas também uma história de pessoas. Pessoas que viveram, amaram, trabalharam e morreram na cidade de Roma. A história da Roma antiga é uma história de vidas, de sonhos e de ambições. Então, vamos continuar explorando a história da Roma antiga. Vamos descobrir os segredos e mistérios que ainda não foram revelados. Vamos entender melhor o que realmente aconteceu na Roma antiga. É uma jornada emocionante e reveladora que nos levará a um mundo de descobertas e aprendizado. E se você quer saber mais sobre a história da Roma antiga, então é importante buscar fontes confiáveis e precisas. A história da Roma antiga é um tema vasto e complexo, e é importante abordá-lo com cuidado e atenção. Existem muitos livros, documentários e recursos online que podem ajudar a entender melhor a história da Roma antiga. Em resumo, a história da Roma antiga é uma história complexa e multifacetada que ainda tem muito a ser revelada. É uma história de poder, corrupção, decadência e resistência. É uma história que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre a Roma antiga. Então, vamos continuar explorando e descobrindo segredos e mistérios que ainda não foram revelados. É uma jornada emocionante e reveladora que nos levará a um mundo de descobertas e aprendizado. Inscreva-se no O Cofre Histórico.